Meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Armando de Mello. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência, de todas as manhãs juntinhos, eu e você e eu, até o meio-dia, com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento viram manchetes aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Hoje, dia 19 de agosto, hoje não, quarta-feira, 19 de agosto de 2015. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos sem perder tempo direto às manchetes de hoje aqui do Fenômeno A Vez do Povo. Conselho de Direitos Humanos da ONU aponta altos índices de tortura na interrogação de suspeitos detidos em delegacias brasileiras e Alagoas aparece nessa lista. Vamos saber detalhes também aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Buraco na Avenida Gustavo Paiva em Mangabeiras preocupa quem passa pela região. Aliás, esse buraco já é comum, né? Eles tapam, vaza, abre de novo e assim, já deu umas 6 vezes que nós mostramos, a gente consegue recuperar e ele volta, mas enquanto tiver dessa condição, nós vamos continuar cobrando para tentar solucionar de vez. Uma operação integrada da polícia prende acusados de homicídio em Maceió. Foram 18 mandados de busca e apreensão e prisão, né? E 10 foram presos. Daqui a pouquinho mais detalhes aqui no Fenômeno. Polícia Rodoviária Federal realiza ação educativa nas estradas para que os motoristas que gostam de chegar de flash comecem a ter um respeito e sintam no bolso que também tem multa para quem passar dos limites, tá bom? Nós vamos ver ainda imagens do asfalto cedendo aqui no bairro da Jatiuca, um perigo, inclusive, para motoristas que cruzam pela região. Nós recebemos essas informações e vamos trazer aqui para vocês no Fenômeno A Vez do Povo. E hoje é o Dia Mundial da Fotografia. Um abraço, então, ao nosso querido Josiel, que é um dos grandes fotógrafos também, né? Do jeito dele, no seu celular, né? Mas na sua câmera também. Sempre foi um bom fotógrafo, sempre registrando sempre os bons momentos. Então, muito legal que hoje é o Dia Mundial da Fotografia, dia do fotógrafo também, digamos assim, né? Que a fotografia só acontece se houver o fotógrafo, claro, né? No estúdio nós vamos conversar com os repórteres fotográficos Ailton Cruz e José Feitosa. Pra vocês terem ideia, o Ailton Cruz foi, inclusive, um dos fotógrafos que me fotografou quando eu comecei a carreira como humorista. Vou matar essa saudade aqui no estúdio dele, inclusive, que era, se não me engano, na Rua da Praia, na época. Vou matar a saudade aqui, isso faz muito tempo. É uma foto que eu tirei com a maçã na mão e apontando a maçã assim, ficaram nos outdoors e tal, foi quando eu fui lançado humorista e, enfim, na época foi com o nosso querido Ailton Cruz. E eles vão contar também sobre as suas aventuras e os seus grandes trabalhos. Tem histórias aqui para contar fantásticas. Pois é, então o programa hoje está recheado de informação, notícias e você pode interagir com a gente também participando com o Fenômeno A Vez do Povo. Com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno A Vez do Povo está no ar. Pois é, está começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Armando de Mello. Nós estamos aqui na abertura do programa com o meu querido Gustavo Mata e Gustavo Mata mesmo, e o Adson Regis, né? Estavam aqui com a gente. Não é isso, o Adson Regis, né? Eu não sei se é o Regis, mas enfim, é ele, é o Adson, meu grande amigo Adson. Estava aqui com a gente, aqui sendo recebido, né? Pelo nosso querido Sidraque Ferreira. Estavam aqui conhecendo as belíssimas instalações aqui no nosso programa e da nossa TV Mar. Sejam bem-vindos, companheiros devem estar aí na TV conhecendo as instalações. E olha, muito obrigado a você sempre, por todas as manhãs estar juntinhos, eu e você e eu, até o meio-dia. Muito obrigado por sempre nos deixar entrar em sua casa todos os dias. Muito obrigado. Entra na minha vida. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência e da sua parceria. E olha, lembrando, você pode entrar em contato conosco, é fácil, você fala direto com as nossas meninas superpoderosas no nosso Zap ou WhatsApp, enfim, no 981079872. Está aqui o telefone para você ligar agora. Olha, para você ter ideia, várias pautas que nós recebemos, inclusive no nosso WhatsApp, você pode falar agora, elas estão à sua disposição lá. Lária Santa Rosa, Porlane Santos e a Patrícia Barros, comandados pelo grande voo de Malta, está na parte de produção e jornalismo. Tá bom? Então fiquem à vontade, quando você ligar para o 981079872, você manda sua mensagem. Olha, eu queria que aí no programa Na Vez do Povo colocasse, tem uma situação aqui complicada, tem um carro aqui abandonado, olha, eu vi uma situação aqui, olha, tem um buraco, tem um vazamento, olha, o que você quiser, passe para cá. Pode passar fotos, pode filmar,
e mandar para a gente, tá? E a gente vai pautando dentro das condições do nosso espaço. Aqui a gente vai colocando no ar e buscando as soluções, tá? Então, várias situações como esses buracos que nós estamos mostrando aí, geralmente é a população que entra em contato conosco e passa a participar ativamente com a gente, tá bom? Então participe, que é importante. Se você preferir, você pode ligar no 3377-9097, que é o telefone do povo, esse telefone é ao vivo, você pode falar com a gente agora, fala com a dona Magnólia simpaticamente para te atender. E você pode entrar ao vivo no nosso programa, reclamando, passando informações, debatendo, fazendo perguntas para os nossos entrevistados. É mais uma corrente de informação e de interação junto com você, tá bom? E você também pode ser o nosso repórter cidadão. Aí você vai perguntar, como é que eu faço a participar, Wilson? Fácil, basta você baixar aí o Skype, tá? Baixou o Skype no seu celular, no seu notebook, enfim, onde você quiser. Baixou o Skype, coloca TV Mar, tá? Tudo aí, ó, TV Mar, explicadinho aqui, ó. Colocou, você já está em contato direto com a nossa queridíssima produção. Tudo isso é justamente para que você continue participando junto com a gente. Essa é a nossa intenção, porque afinal de contas, este programa é feito para você, por você e com você. Participe. Seja bem-vindo. E olha, sem perder tempo, direto à notícia, um empresário foi morto durante um suposto assalto na noite de ontem, lá no bairro Planalto, em Arapiraca. Manuel Messias, olha aí, jovem, não é? Manuel Messias dos Santos, de 42 anos, estava numa motocicleta acompanhado de uma mulher quando ele foi abordado por criminosos que estavam em outro veículo. Eles acabaram anunciando o assalto e tomaram o celular da companheira que estava com esse empresário, né? Que, segundo as informações, é um suposto empresário, mas não se sabe ainda se é empresário ou não, são informações ainda não oficiais. Segundo testemunhas, em um determinado momento do assalto, os bandidos deflagraram 3 tiros, um deles acabou atingindo a vítima nas costas. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, prestou os primeiros socorros ao empresário, que não resistiu aos ferimentos. A mulher não sofreu nenhum ferimento. A polícia inicia agora a investigação se realmente o crime foi um latrocínio, que é roubo seguido de morte, né? Já que os bandidos não chegaram a levar a motocicleta da vítima, né? Eles levaram apenas o celular, talvez para caracterizar, ou talvez porque o celular tivesse alguma informação interessante, mas depois não se sabe se ele tentou fugir e por isso os bandidos atiraram contra ele, mas eu sei que um dos tiros acabou pegando nas costas e ele infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos. Mas a polícia está investigando e deve trazer respostas em breve sobre esse lamentável episódio, né? Olha, 2 pessoas foram detidas por tráfico de drogas após uma denúncia anônima aqui no bairro da Jatiuca. Como é importante você fazer a sua denúncia no 181. A polícia continua prestando aí atenção no que você informa e indo em busca, inclusive, das suas informações, tá bom? A prisão foi realizada, inclusive, por policiais da Rádio Patrulha, que apreenderam 1,6 kg de crack, 85 gramas de maconha e R$ 581 em espécie. Na ação, Gilmara dos Santos, que está grávida de 6 meses, tá? Que deve ter, a idade dela é em torno de 20 anos, e também a Lucidalva Silva de Brito, que é em torno dos seus 52 anos, foram detidas, essas 2 mulheres. Na delegacia, a Gilmara, que é a jovem de 20 anos, que está grávida de 6 meses, assumiu ser a proprietária da droga e acabou sendo autuada por tráfico de drogas. Já a Lucidalva, que teria mais de 50 anos, ela foi apenas prestar depoimento, mas foi liberada, já que a outra comparsa, a companheira, a jovem de 20 anos, acabou dizendo que a droga era dela, assumindo a culpa, não é, e isentando a dona Lucidalva de 50 anos. Enfim, a polícia agora vai investigar grávida e as informações que nós recebemos é de que essa jovem, a Gilmara, que tem 20 anos, que está grávida de 6 meses, o seu marido foi preso por tráfico de drogas e está lá no sistema prisional. Então, ela deve estar continuando o negócio dele aqui fora. Essa que é a verdade. Agora, grávida de 6 meses, uma criança que deve vir ao mundo e já deve entrar nesse mundo cão e terrível, negro e obscuro das drogas. Ela já começa presa, né? Poderá ter até o bebê lá no Santa Luzia. Quer dizer, a criança já nasce numa situação terrível como essa, completamente vulnerável. Olha que coisa terrível. Por isso que eu digo, não vale a pena mesmo, tá? Se o seu companheiro está nessa condição aí, você ama, gosta, amor bandido, no final, meu amigo, vai todo mundo pro buraco. Essa é que é a verdade. E, gente, olha, deixa eu trazer aqui as notícias para vocês. O corpo do sargento, de ontem aconteceu aqui, eu recebi até informação já no finalzinho do programa, infelizmente na notícia, do corpo do sargento da Polícia Militar, que é o José Almir Albuquerque Torres, de 45 anos, chega na manhã de hoje aqui em Alagoas. Já deve ter chegado, se não me falha a memória, porque o sepultamento o velório estava marcado para as 10 horas, o sepultamento deve ser 1 da tarde, 2, enfim, não se sabe ainda detalhes, né?
um militar que estava a serviço da Força Nacional em Brasília. Ele morreu ontem após um acidente na BR-040 em Cristalina, tá? Na cidade de Goiânia, em torno lá do Distrito Federal. Olha o estrago que a caminhonete ficou aí, né? A pancada forte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o sargento José Almir estava em um veículo da Força Nacional, como vocês estão vendo, que se envolveu em uma colisão com uma carreta, gente. Após desviar de uma picape, outro militar também ficou ferido. O carro onde a vítima estava viajando em comboio com outras cinco viaturas, quando foi surpreendido por um GM Montana, que acabou fazendo um retorno irregular pelo canteiro central. Aí o policial, para desviar, a viatura acabou invadindo a pista contrária e se chocou de frente, gente, de frente, né? Lateralmente, não foi totalmente de frente, senão ele tinha esmagado tudo, mas a parte lateral, que é do motorista, que pegou em cheio na carreta que vinha em sentido contrário. O sargento morreu na hora e o velório do sargento acontece ainda hoje, às 16 horas. Era isso que eu queria confirmar, às 16 horas é hoje, lá no cemitério Parque Maceió, lá no bairro do Benedito Bentes. Em nota, a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, responsável pela Força Nacional, lamentou a morte do sargento José Almir. Ele prestava serviços para a corporação desde abril de 2014. O militar atuava na Operação Pacificadora, lá no Rio de Janeiro. Essa troca de policiais entre um estado e outro na Força Nacional. Por isso que o nome é Força Nacional. Alguns alagoanos estão em outros estados, através da Força Nacional, e alguns outros policiais de outros estados aqui em Alagoas. Então, essa troca, o José Almir estava, né, prestando esse serviço, vinha em um comboio, talvez por alguma operação, ou voltando de alguma operação, enfim, e quando houve essa manobra irresponsável de um carro da frente, ele se assustou, tentou desviar, acabou indo para a pista contrária e a carreta acabou pegando justamente no lado do motorista, que era o lado do José Almir, uma pancada forte, imagine, né, uma carreta, né, e aí não dando chances de sobrevivência para o policial. Uma pena, né, uma pena mesmo. E, gente, olha, uma operação conjunta realizada na manhã de hoje por equipes das polícias civil, militar e também da Força Nacional cumpriu 18 mandados e prendeu 10 suspeitos de homicídio na capital. São 18 mandados, ela está em curso ainda, a qualquer momento poderemos trazer mais informações numa coletiva que será dada talvez no finalzinho da manhã ou no final da tarde. O Videlan Araújo tem mais informações sobre todas essas ações. Vamos ver. Em mais uma operação conjunta com a participação da Polícia Militar e da Força Nacional, a Polícia Civil, nas primeiras horas desta quarta-feira, deflagrou mais uma operação, Cidade Segura 6, que cumpriu 18 mandados e conseguiu, pelo menos, capturar 10 suspeitos em participação de homicídios aqui no estado de Alagoas. Quem vai explicar melhor para nós esse balanço desta operação da Polícia Civil, Polícia Militar e que teve participação também da Força Nacional é o delegado Dr. José Carlos, ele que é coordenador da Delegacia de Homicídios aqui e que faz parte justamente desse núcleo da Polícia Civil. Doutor, saldo positivo, mais uma operação realizada e com vários presos aí sendo autuados nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. É verdade, né? Uma operação que segue as determinações do secretário, doutor Alfredo Gaspar, né, do delegado-geral, doutor Paulo Cerqueira, né, que preza pela integração das forças policiais, Força Nacional, Polícia Civil, Polícia Militar, que atuou também nessa operação hoje de manhã para prender homicidas, né? Operação organizada pela doutora Cévula, da Força Nacional, com apoio dessas outras forças policiais, e foi obtido um resultado muito bom, vários homicídios tirados da rua. Doutor José Carlos, no momento da abordagem, algum tipo de situação que acabou precisando de uma força maior da polícia? Não, muito tranquilo. A ação de cada uma das buscas foi muito bem feita, sem nenhuma margem para reação e felizmente os criminosos colaboraram nenhuma reação. Como é que surgiu essa investigação, doutor, até chegar a essa condição do cumprimento dos mandados? Olha, são vários homicídios, né? São vários homicídios de diversos bairros, tem homicídio de fevereiro, tem homicídio de março, tem homicídio que tem menos de um mês, agora é do mês de julho, lá em Pioca. Então, são vários casos que a gente ia investigando aos poucos. Alguns a gente conseguia prova um pouco mais rápido, outros, infelizmente, a gente acabava demorando e a gente teve condições de pedir todos esses mandados cumpridos. Doutor, é verdade que tinha alguns que já estavam cumprindo pena no presídio e precisou da presença de um delegado lá para poder comunicar dessa situação? Tinha sim. Tinha pessoas que praticaram o crime, mas por algum motivo foram presos por algum outro crime mais leves, que por roubo,
roubo, por tráfico, e certamente daqui a alguns meses estariam fora da cadeia, mas com esse mandado de prisão de homicídios, ele certamente vai ficar um tempinho um pouco maior. Eles ficam, então, à disposição da justiça, mas aí a capacidade de ampliar essa pena deles, então, nesse caso? Eles ficam à disposição da justiça. A maioria das prisões são todas preventivas, que é uma prisão a priori sem prazo, e ficam à disposição respondendo os homicídios. Desses 10 que acabaram sendo presos e que não estavam fazendo parte do sistema penitenciário, doutor, como é que vai ficar? Eles sobem já direto para o presídio também? Eles vão a priori para a casa de custódia. Foram levados ao IML, depois vão à casa de custódia e a partir daí fica à disposição, podendo ir para o sistema penitenciário logo em seguida. Obrigado então ao delegado doutor José Carlos, ele que é responsável, aqui é coordenador da Delegacia de Homicídios, e depois desses mandados que a polícia conseguiu cumprir os 18 na manhã desta quarta-feira, nos bairros de Benedito Bentes, Clima Bom, Jacintinho, Santos Dumont, Jacarecica, Ipioca, Cidade Universitária, Pajuçara, Riacho Doce e o bairro do Prado, os presos, as pessoas, 10 envolvidos em homicídios aqui em Alagoas, acabaram sendo conduzidos para a casa de custódia, e aqui, claro, trazendo todas as informações de mais uma operação que foi realizada no início da manhã de hoje, denominada como Cidade Segura 6. Aqui direto do complexo de delegacias especializadas no bairro de Mangabeiras, com imagens de Flávio Santos, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Muito bem, queridíssimo Viderlan Araújo, trazendo as informações precisas dessa operação fantástica ainda, que ainda está em curso. A qualquer momento pode ser que nós possamos trazer algumas outras informações. Mas é importante, eu continuo dizendo, que essa integração das polícias faz com que o objetivo seja alcançado, né? Que é coibir, acabar de vez, desbaratar quadrilhas, prender, né? E dar o bote certeiro no momento certo, quando os criminosos nem imaginam, né? A 17ª Vara também tem o seu papel fundamental, porque dá celeridade, então, nos mandados de busca, prisão, apreensão, para que os policiais possam, sem nenhuma arbitrariedade, chegar até o local que já foi, inclusive, pesquisado, eita, que a voz quer ir embora, pesquisado, né? Já foi trabalhado, já houve campana, então, já quer dizer, há toda uma informação. A polícia não vai, de repente, chegar lá, não, recebe uma denúncia anônima. Ok, anota. Recebe outra denúncia anônima, vai lá. Anota. E vai juntando um quebra-cabeça, né? O que o crime tem que ser é um quebra-cabeça. Então, eles vão juntando uma coisa a outra. Aí depois pega uma pessoa disfarçadamente a passar pelo local. Percebe-se que o que foi dito na denúncia anônima tem a ver com a movimentação. Começa a saber quem são os personagens, quantos personagens estão naquela região. E assim vai. É o serviço de inteligência da Polícia Civil, que é espetacular. E quando você integra todos juntos, né? O Poder Judiciário, o Ministério Público com o GECOC, né? A Polícia Militar, todas as polícias juntas, aí é fantástico, porque o final é um desfecho espetacular, que é colocando atrás das grades esses marginais que tiram sossego da população alagoana. Parabéns à polícia. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já. Não sai daí, tem muita coisa no Fenômeno A Vez do Povo. Eu volto já. Milhares de alagoanos tiram do campo sustentos de suas famílias. Para melhorar as condições de vida no campo, o governo de Alagoas reduziu a zero o ICMS do leite e de seus derivados produzidos no estado. Essa medida tornou os produtos locais mais competitivos e mais acessíveis para os consumidores alagoanos. A geração de renda, geração de emprego, valorização da marca local. Para auxiliar os pequenos produtores e incentivar a agricultura familiar, o governo de Alagoas também distribuiu mais de 1.000 toneladas de sementes de feijão, milho e sorgo. É uma vantagem grande. O governo mandar para a gente plantar essa semente, chega numa época boa, vale ouro, viu? Vale ouro. E aqui a gente botou na terra, é um ouro mesmo. Com trabalho sério, o governo de Alagoas está valorizando o trabalhador do campo e gerando mais emprego e renda para os alagoanos. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade.
Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Todo mundo sabe que a maneira mais eficaz de se resolver um problema é através do diálogo. Falar o que se pensa é muito importante e saber ouvir é fundamental. A Câmara Municipal de Maceió sabe disso e está sempre disposta a ouvir o que você, cidadão, tem a dizer. Por exemplo, você sabia que de março a junho já foram realizadas 19 audiências públicas na Câmara? Estes eventos atraíram ao plenário da Casa diversas autoridades, lideranças comunitárias, especialistas em diversos assuntos, além da população em geral. Todos estiveram reunidos para debater assuntos de extrema relevância pelo bem da nossa comunidade. Temas como crianças em situação de rua, a regulamentação das cinquentinhas, a assistência em saúde mental, a homofobia e a situação das grotas de Maceió. Venha com a gente, participe e vamos juntos fazer uma Maceió cada vez melhor. Câmara Municipal de Maceió, a casa de todos os maceioenses. Ela demonstrou tanto prazer de estar em minha companhia. A rede de atendimento do Apvida não para de crescer. Além de contar com 3 Apclínicas, Maceió ganhará em breve uma hemodinâmica e novos leitos no Hospital Maceió. Porque você é o maior bem do Apvida. Apvida faz bem pra você. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET, tá bom? Já estou aqui com Ailton Cruz e José Feitosa, já sentadinhos aqui com a gente, não é? Para falar hoje sobre o Dia da Fotografia, o Dia Mundial da Fotografia. Logicamente, a fotografia só existe porque tem alguém por trás que tem a sensibilidade, que são os nossos queridíssimos fotógrafos, tá bom? Então, daqui a pouquinho, nós vamos conversar com eles aqui. Devem ter muita coisa para contar, muitos cliques que ficaram guardados nas fotografias, mas também na cabeça de muitos episódios interessantes que nós vamos debater e conversar daqui a pouquinho aqui, tá bom? Sejam bem-vindos. Olha, quem passa pela Avenida Gustavo Paiva, próximo ali ao Maceió Shopping, né, precisa de muita atenção. Após um vazamento de água, foi realizada uma obra, inclusive, de reparo pela Casal, porém, como o trabalho ainda não foi finalizado, olha as imagens aí para vocês, de forma correta, né, quer dizer, finalizam assim, quebra e amanhã vai embora e deixa a estrada como se aí fosse um deserto, ninguém passasse, o carro não tivesse aí, e tudo mais, né, enfim, não há nenhuma sinalização, nem pelo menos com aquela fita laranja ou a fita zebrada para poder o motorista ter uma visibilidade melhor, quer dizer, a população é que acaba fazendo essa coisa, colocou aí um pedaço de madeira com um pau aí para poder apresentar aí, dar atenção aos motoristas. Então, quem cruza essa avenida corre riscos, né? É em frente praticamente à Igreja Universal dali do Reino de Deus, né? Uma das mais movimentadas da capital. Como nós podemos ver nas imagens aí de Valdemir Soares, a população colocou essa madeira em alerta para os motoristas, pedestres e ciclistas, justamente para evitar que caiam nessa armadilha. Com a chuva, o buraco fica encoberto. E aí é onde está um risco maior, se tornando ainda mais perigoso. Segundo a população, esse buraco já foi responsável por alguns pneus furados e vários prejuízos para os motoristas. Que, por exemplo, aí seria uma outra via para que você pegasse a direita para alguns estabelecimentos comerciais. Quando chove, a água cobre tudo isso aí. Então, você que vem com o seu carro, você não sabe se isso é um buraco ou não, porque a água está cobrindo. O que acontece? Quando você chega no buraco aí, uma pancada violenta, podendo causar aí uma situação terrível, né, de acidente. E se for motociclista, pior ainda, porque ele bate com a moto, ele voa longe e podendo até causar a morte, não é? Então, quero pedir mais uma vez aqui para saber de quem é essa responsabilidade. Quer dizer, mais uma vez, a Casal cava, faz o reparo, e isso eu vou continuar dizendo. Na verdade, a gente fala muito da Casal e tal, tudo bem que ela é responsável porque contratou o terceirizado. Os terceirizados precisam também ser monitorados. A gente vê o terceirizado trabalhando, parece que está com raiva, né? Já quebrando, jogando de qualquer jeito. Quando você faz uma pergunta ao terceirizado, ele diz assim, rapaz, não sei não, estou fazendo aqui porque mandaram.
Aí eu não sei se a pessoa está trabalhando ali porque é a única solução que tem para trabalhar naquela região, naquela coisa. Eu continuo dizendo, olha, médico, juiz, jornalista, fotógrafo, qualquer que seja a profissão. Se você está somente pelo dinheiro, você sempre será um péssimo profissional, péssimo. E o seu trabalho será um dos piores possíveis. Então, eu continuo dizendo, está insatisfeito com o seu emprego? Peça para sair e vai trabalhar de outra coisa. Corte costura, vai pintar cabelo, qualquer outra coisa. Agora, não pode fazer isso, não é? Agora precisa de uma monitoração também em cima dessas pessoas. De repente, o fiscal chega de surpresa lá, como é que está a situação aí? Tudo bom? Por que o buraco ainda está assim? Por que você não fez aqui essa parte? Porque deve ter um cronograma para que você comece, não é? Tem o meio, o início, o meio e fim. Nunca vi ninguém quebrar, é um vazamento, arretado, valeu, já vai embora. Não pode ser assim. E é assim que nós estamos vendo. Então está na hora também de começar a pressionar as terceirizadas. Você ganha com isso, não é? E essas pessoas que estão trabalhando, não sei se porque não estão ganhando direito, que não sei como é que é, não interessa, que eu não quero saber. Agora, o serviço tem que ser feito, porque a população é que fica em risco. Em risco, todas as vezes. Fazem um buraco, deixam para lá, e aliás é uma lei municipal, foi votado na Câmara, inclusive aprovado pelo prefeito, foi indicado pelo próprio prefeito, inclusive, com essa ideia, de quem quebra o pavimento por qualquer motivo que seja, tem que deixá-lo do mesmo jeito que encontrou. Do mesmo jeitinho, não é isso que nós estamos vendo. A pessoa quebra, passa 3, 4, 5 semanas e o buraco lá, até que alguém caia, morra, aí vamos tapar. Depois que a pessoa morreu, não adianta mais, né? Enfim, então vou pedir à produção que está sempre nos ouvindo e a assessoria de comunicação da Casal e da CEINFRA para saber de quem é a responsabilidade. Se foi a Casal com a terceirizada que abriu, a responsabilidade é dela também de fechar, já não é da CEINFRA. Se for um acordo com um problema naquele pavimento, pela questão da Secretaria de Infraestrutura do município, cobrar dela também. Então, pedir à produção que entre em contato, tanto na assessoria de comunicação da Casal, como também da CEMINFRA do município, para saber de quem é a responsabilidade. Porque um joga para o outro, enfim, quem é a responsabilidade? Não, vou mandar um fiscal para ver. Não precisa ver, não, a gente manda para você a imagem aqui. Você olha, hoje é muito rápido, você manda via WhatsApp, o fiscal já olha, não precisa ir lá, não vai perder tempo não. Olha, se é um problema é nosso, vamos lá resolver. E resolver. Não, porque a chuva não interessa, ali o sol já chegou, é hora de resolver. Tá bom? Muito bem. Então tá dado o recado aí para a gente resolver a situação e daqui a pouco trazer mais detalhes aqui dentro do programa sobre isso. Olha, os moradores também da Avenida Dona Constança, aqui no bairro do Poço, voltaram a denunciar mais um vazamento de água na semana passada. Um trecho próximo ali ao local foi reparado e justamente por causa da pressão da água e o estado antigo, né, da tubulação, que todo mundo já sabe, acabou rompendo em outro ponto. Ali é o seguinte, é o chamado remendo. Né? Ele vai quebrar esse pedaço aí, vai ajeitar esse pedaço. Quando ajeita esse pedaço, que a água passa com pressão, o outro cano que está podre lá na frente, arrebenta de novo. E isso vai ficar o samba do crioulo doido. Ou troca tudo, ou vai continuar nessa brincadeira. Faz um pedaço, faz o outro, faz o outro, faz o outro, e o pavimento fica assim, como um tobogã. Cada hora que faz um remendo e faz um recapeamento de péssima qualidade, diminui. Como está aqui na Velha Rosa, quem quiser andar de tobogã, traga o filho para cá com o carro, que você vai ver, para cima, para baixo, aquela loucura toda. E está aí, ó, não é? É um corredor de ônibus agora, onde o trânsito aí é bastante intenso, né? E esse buraco, esse vazamento já aconteceu em várias regiões aí, em várias partes, inclusive, da Dona Constança, tá bom? Então, os moradores ligaram para cá e pediram que nossa equipe fosse até aí, tá? Essa água sai do ponto, ela é limpa, inclusive água potável, não é água de esgoto, não, é água limpa, que nós estamos matando e morrendo por causa de água, e vamos continuar fazendo isso. Daqui a 15, 20 anos, nós temos hoje briga por causa de petróleo, né? Mas nós vamos se matar, né, as nações, por conta da água. E nós temos o privilégio de ter o maior lençol freático, em compensação nós desperdiçamos de forma terrível, como nós estamos vendo aí, tá? Então a nossa equipe já entrou em contato com a assessoria de comunicação da Casal, que informou que deverá enviar, inclusive ainda essa semana, uma equipe para avaliar o vazamento e fazer esse reparo. E aí vai ser uma coisa complicada, porque fica bem no meio da pista, a pista onde os carros podem passar, então a loucura que vai ser, mas tem que ser feito. Tem que ser feito, não dá para segurar, não dá para esperar para dezembro, para o ano, não. Tem que fazer agora, antes que o asfalto ceda e cause um risco maior ainda aos motoristas, tá bom? Mas vamos falar de coisa boa? Gente, olha, tudo começou em 1837. Você era nascido, José? Não, né? Os cabelos brancos não chegam a tanto assim, né? 1837, quando Louis de Garret, é isso? De Garret. É, porque depende da pronúncia, né? O francês, é um francês, né? Louis de Garret, né? E aí cada um tem aquela pronúncia, enfim. Inventou o daguerreotipo, né? O daguerreotipo, que é a maneira como se fotografava, do jeito dele, acabou levando o nome dele. É isso que nós vamos saber aqui. O primeiro processo fotográfico que permitiu, inclusive, fixar uma imagem por processos
químicos. Hoje, graças à invenção de Daguerre, a fotografia tem um dia celebrado em todo o mundo. E este dia, inclusive, é hoje, não é hoje? Para marcar a data, nós estamos recebendo 2 grandes repórteres fotográficos alagoanos que integram a nossa equipe da Gazeta de Alagoas, 2 competentíssimos, eu conheço. Estou falando de Ailton Cruz, com sua vasta experiência, currículo internacional, enfim, apaixonado por esportes, e José Feitosa, que além de suas belas fotos, ainda é um cordelista de mão cheia, né? Muito bem, então, tanto na foto... Vai ter com o José Gorré Cordelista. Vamos fazer também essa... Muito bem. Eles estão aqui para conversar com a gente e a gente trazer essas histórias, dar uma viajada com eles, porque eles têm de história para contar, não está no gibi, tá bom? José Feitosa, um abraço, prazer revê-lo, bom dia, parabéns. Ailton Cruz, mais uma vez, um prazer revê-lo, bom dia. Para a gente tocar nesse assunto espetacular, porque eu sou apaixonado por fotografias. Acho que... E hoje a gente parece que trouxe muitos apaixonados, porque com o celular, que hoje ele praticamente não liga, né? Ele tem tudo, né? Menos ligar, né? As operadoras não funcionam. Mas, verdade. Mas hoje ele tem... Todo mundo tem um celular que filma, que fotografa. Então acabou aparecendo um monte de fotógrafos, né? Às vezes ali, que acabam se aperfeiçoando e se apaixonando pela câmera fotográfica, né? Como é que vocês começaram na fotografia? Como é que tomou essa iniciativa? Deixa eu começar com José Feitosa. Bom dia, José. Primeiro, um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Bom dia aos telespectadores da TV Mar. Um prazer estar aqui a primeira vez. O Ailton já esteve aqui outras vezes. É verdade. E eu acho que tudo... Acho não. Para mim, tudo começou com essa paixão pelos desenhos, né? Minha mãe gostava de desenhar, fazer rabisco, a gente brincando, aquela coisa todinha. Depois veio a curiosidade da infância de ver os lambe-lambes nas feiras, tirando o cara ficava na frente, ele entrava naquela caixa quadrada lá, metia a cabeça e saía com a foto do indivíduo lá. Isso foi levando a gente a ganhar esse interesse. Zé, a foto era de cabeça para baixo, ele via de cabeça para baixo. Lá, o prisma dele é cabeça para baixo, daí lá dentro da caixinha estava vendo de cabeça para baixo. Aquela caixinha dele era câmera, era laboratório, era tudo, e era arquivo dele também, tudo lá. Quer dizer, ele revelava ali dentro. Ali era tudo dele. O que o Ailton fazia no laboratório dele com espaço imenso, o cara fazia na caixinha. Numa caixinha ali, não tinha nem 50 centímetros. O diafragma no tempo dele, manualmente, né? Fazendo o clique dele, né? O clique era o tempo dele. Era na mão. O segundo, E isso foi levando a gente a ter essa curiosidade. Isso em Paulo Jacinto. Anos depois, fui morar em Viçosa, já tinha 11 anos, 12 anos, fui trabalhar. Meu pai tinha fábrica de calçados, essa coisa. E fui trabalhar em frente a um ateliê fotográfico, era do foto, não era um ateliê. Naquela época, ateliê era coisa grande. Era um foto. E a minha curiosidade era que, em vez de estar na oficina do meu pai, estava direto lá na porta do foto, olhando as retratos que já eram diferentes do lambe-lambe, que era uma coisa mais sofisticada. Aí recebi o convite para aprender a fotografar aos 12 anos. Quer dizer que você já tinha essa paixão desde pequeno, então? E até hoje não aprendi a fazer outra coisa. Que maravilha. Aprendi a fazer algumas coisas, mas eu faço uma paixão maior. Uma paixão e com muita competência, diga-se de passagem. Parabéns. E como cordelista, também junto com a sua mãe, né? Pelos desenhos, pelas histórias. As histórias, não. E o cordelista, a história da poesia de cordel, é uma forma de você reportar fatos. Exato. Reportar fatos, e eu fui alfabetizado com cordel. Meu avô tinha cantorias de viola todo final de semana na casa dele. Ele gostava de zabumba, viola, e os violeiros contavam as histórias que a gente só ouvia através deles, que eram histórias que aconteciam no Brasil todo, histórias da Bíblia, tudo a gente ouvia através dos violeiros, que eram o cordel, as cestilhas, as sétimas, tudo mais. Então era informação gostosa de ter recebido. Informação. Então, já no início da adolescência, fazendo ginásio lá em Viçosa, aí isso começou na casa dos estudantes, o ESA lá perto, chegava jornais lá e tudo, e uma forma que eu aprendi de reportar as coisas que aconteciam dentro do próprio colégio era o inverso, fazendo o verso. Aí fui construindo rimas e rimas, rimando a vida, e isso aqui foi me levando até... Que bom, Zé. Parabéns, muito bom. Você vê que tudo tem um comecinho da história muito legal, né? O dom misturado com as oportunidades, né? Com as opções daquele momento. Muito bem. Ailton Cruz, Ailton estava relembrando, não vamos dizer muito tempo para a gente não dizer que a gente está velho, né? Mas, enfim, quando eu comecei a carreira, como muita gente talvez não saiba, né? Eu comecei a carreira também como humorista.
E quando nós estávamos nos despontando para ir para a Globo, né, e tal, enfim, nós éramos considerados os 4 melhores do Nordeste, eu, Espanta, e na época era Espanta Jesus, que o Davi Cunha, falecido hoje, né, o Adamastor Pitaco, né, e o Paulo Diógenes, que fazia Raimundinho. E nós fizemos, através do Marcos Assunção, que era meu empresário e produtor, nós fomos até o seu estúdio, né, o estúdio Ailton Cruz, na época, no estúdio, a gente foi lá para saber, meio nervoso e tal, enfim, e você me recebeu com muito carinho, com a tranquilidade, me deixou muito tranquilo, porque era uma foto cômica, não é? Era uma maçã, eu não posso fazer na mão aqui uma coisa que nós tínhamos que fazer na foto, que foi uma foto que inclusive ficou em outdoor e correu aí o Brasil todo com muito sucesso, que era o título do show, era Sexo Ainda É a Melhor Opção. E a foto é sua, eu tenho inclusive nessa capinha da fita, tem lá o seu crédito, a fotografia, Ailton Cruz e tal. Muito bom. Então, prazer revê-lo mais uma vez aqui e quero que você também, hoje, comemorando esse dia junto com o seu companheiro parceiro José Feitosa, que contou a sua história aí também, além de fotógrafo cordelista, né? Qual é a experiência mais marcante durante esse exercício da sua profissão, Ailton? Bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia, os telespectadores da TV Mar. O seguinte, acho que o Feitosa falando aí do lance dele de cordelista e falou do cestilha. Isso. E me trouxe na memória o seguinte, agora depois de velho, eu inventei de fazer um cordel também, né, das minhas fotos. Fazendo um trabalho de conclusão de curso lá no SESMAC. E tem um professor que é doutor em filosofia, Luiz Antônio, e eu fiz um cordel das fotos e mostrei para ele. Ele disse, não, isso aqui não é cordel não, isso é uma quintilha, nunca vi. Então aí me chamou de quintilha. Como é que ele disse? É o que? A quintilha? Isso não tem cordel de quintilha, né? Isso aí tem cestilha e tal, esse negócio. Entendi, não é cordel. Quintilha, menos quintilha. Aí foi aquela algazarra. Entendeu? Mas aí ele transformou a sua ideia, a minha ideia no cordel. Mas foi legal, assim. Mas o lance de eu estar na fotografia também foi de paixões antigas, né? O Zé sabe, tanto como eu, que antigamente os pais, todo mês, tinham que fazer fotos de toda a família inteira. Ah, é verdade, é tradição, isso tradição. É verdade. Então tinha a primeira comunhão, aquela velona grandona, tá, para fazer foto. Tinha aquela foto que parecia desenho, todo mundo junto, sério, não podia rir, alguns, né? Ficou aquela coisa calada. Formatura de primeiro... O mais velho sentado numa cadeira, assim, ao redor a família, não tinha aquelas fotos. Então eu morava na Utinga e meu pai tinha um fotógrafo, acho que toda a família tinha um fotógrafo para eles lá. Tal. E tinha o seu José Flor, que era um padrinho do meu irmão, e ele tinha uma Rolleiflex e ia para lá fazer a foto da gente. Rolleiflex, cantada por Tom Jobim, inclusive. Aliás, pelo Tom Jobim, não. Fotografei você na minha... João Gilberto, na minha Rolleiflex. Entendeu? Revelou-se a sua enorme ingratidão. Isso. Verdade, muito bem. Entendeu? E ele fotografava todo mês a gente e tal, e começou aquela curiosidade. E o tempo foi passando, eu encontrei outros amigos que o pai também gostava de fotografia, que como na usina lá era coisa pequena, né? Os bairros todos colados no outro. Todo mundo se conhecia. Todo mundo se conhecia, não se conhece ainda, né? E era quase tudo família, não era? E aí encontrei com outro amigo, o Adil, que também gostava de fotos, o pai também. O pai tinha uma máquina escondida que ninguém podia mexer naquela máquina, a Chica Mate. E o Adil pegava aquela máquina e a gente saía fotografando e revelava ainda no Foto Fiel, aqui na Avenida Moreira Lima. Passava 15 dias para revelar o preto. E era uma surpresa, ninguém sabia o que ia sair, não é, Zé? Então essa paixão veio de antigo, né? Lá dos anos 70. Que maravilha. Mas quem foi a sua inspiração? Você veio do pai? Você viu alguém que você se inspirou? Não, na minha família, que eu saiba, não tem ninguém fotógrafo, acho que só eu, entendeu? Porque meu pai era caldeireiro, ele é formado em caldeiraria, e a paixão veio assim, de ver tanto as fotos sendo feitas, Alfredo, e você se apaixonou por aquilo. Alfredo terminando essas fotos da gente lá, e eu fiquei curioso, entendeu? Como criança, a criança fica curiosa de meter o dedo na lente. Exato. Né? Observem que a história são muito parecidas de quem tem o dono, né? Quer dizer, o Zé Feitosa também. Ele via as pessoas tirando fotos, depois o pai tinha uma loja de calçados em frente a um estúdio de fotografias, né? E ele acabou, veja, que ele podia se preocupar com calçados. Podia ser hoje um dos grandes sapateiros, né? Design. Não, mas eu aprendi, eu sou um bom sapateiro. Caramba, você sabe que eu já tentei e não consigo. Também, se eu fosse, eu estava perdido. Aprendi a me virar nos 30, né? Muito bem, no Brasil tem que ser. Uma outra coisa também que me levou para... Assim, chamava mais atenção para a fotografia, é que meu irmão mais velho, o Manuel Feitosa, que foi jornalista também,
ele reproduzia tudo que era capa de gibi, Cavaleiro Negro, Zorro, aquelas coisas, ele reproduzia em cartolinas, tamanho maior assim, era bom de desenho e eu não sabia desenhar. Aí a forma que eu encontrei para suprir essa sua deficiência era a fotografia também. Era a fotografia me dava. Não, ele faz lá na e eu faço na minha lente aqui. Eu faço na lente também. Boa, muito bem. Ô, Zé, você tem também alguma. Eu quero que vocês. Entre a gente aqui, um papo bem informal aqui, enfim. Alguma imagem de um momento que ficou marcado na vida de vocês? Sei que vocês têm uma bagagem grande aí, né? Enfim. Mas um fato que ficou marcado, gente, essa fotografia. Esse momento para mim foi um momento marcante. Pode ser engraçado, pode ser chocante, pode ser, enfim. Na nossa vida, eu como comecei cedo no fotojornalismo, ainda no final da década de 60, a gente atravessou períodos, décadas assim, exercendo a profissão. A gente tem momentos bons, momentos leves e momentos mais pesados. Isso a gente guarda, isso a gente arquiva. Pegamos ditadura e o cordel me levou a driblar a ditadura fazendo literatura de cordel. Entendi. Fazer panfletagem. Que era uma maneira de chegar a informação disfarçada da censura. A gente chegava, tudo mais, a gente conseguiu nesse período sobreviver, esse período sem E como fotógrafo na época, você não conseguia, por exemplo... Não havia uma perseguição, porque naquela época, dependendo da foto que você tirasse... É o seguinte, mas a foto naquela época, como os jornais eram muito censurados, mesmo eu trabalhei no início da década de 70, comecei na Gazeta no início da década de 70, saindo do Jornal de Alagoas, e os jornais eram muito monitorados. Então, a Gazeta mesmo, eu trabalhava na Gazeta, era na Rua do Comércio ainda, todas as 5 horas da tarde chegava um censor da Polícia Federal para analisar tudo que ia sair. Para dizer o que podia sair e o que não podia sair. E eu operava também como radiofoto, fui o primeiro operador de radiofoto. Eu recebia as notícias, as fotos do mundo inteiro, aí só era selecionado, o seu Zacarias Santana na época era o editor-geral, então era o diretor, o superintendente da PF, que ia muitas vezes na redação e com a coisa ia riscando no teletipo lá. Esse não pode. Riscando o que ele fazia, o X não podia sair. Então as fotos internacionais, nacionais, eram selecionadas a partir das matérias que saíam. Eu recebia tudo que é foto, aquela escândalo do Nixon, a queda do Nixon, tudo ali, a Guerra Fria, tudo eu acompanhei com radiofoto. Como é que chegava essa... Chegava através de sinais de rádio. A gente tinha uma máquina lá da UPI e você afinava o sinal de rádio, as frequências aguda e grave, tudo mais, e através daí a fotocélulazinha ia gravando, passava uma foto 18-24, ficava entre 12 e 16 minutos para ser gravada. Dependendo do contraste dela, demorava mais. Quando era para o telefone, o telefoto, que era geralmente as fotos nacionais que a gente recebia da Agência Estado, da Globo, aquela coisa toda, era 7 minutos, 8 minutos, era mais rápido o telefone. Entendi. Mas a linha caía, a gente era tinha aquele problema, né? Novamente, né? Muito bem. Mas isso aí, a gente tem momentos bons, momentos ruins. Né? Você lembra de algum que lhe marcou? Eu fiz uma seleção de fotos aí de momentos delicados, assim, delicadeza leve e outros mais pesados, para mostrar que o dia a dia da gente é meio complicado. Eu estou hoje aqui, eu sair daqui, eu vou para uma pauta, eu não sei o que está me esperando. Pode ser um assassinato, como pode ser também um abraço, um casamento. Pauta de cultura, essa tudo mais, entendeu? Muito bem. A gente tem esses momentos. Assim. Muito bem. O que vier é bem-vindo e será fotografado. Muito a gente bem. faz e faz. Ailton, você também tem uma experiência na África, não é? Exatamente. Queria que você contasse um pouquinho também dessa atuação internacional e o que é que ficou de experiência para você? Rapaz, Wilson, essa experiência em Angola foi uma experiência ímpar, né? É uma coisa que fica... Angola está na minha cabeça, minha mulher é braba comigo, diz, olha, nem pense em voltar. Mas o meu pensamento, né? é voltar para lá. Entendi. Entendeu? Mas eu tive uma experiência boa de passar uma semana com o Papa Bento XVI. Então ele estava atuante ainda, né? O Bento XVI. E assim, foi muito boa. Assim. E no final, a gente começou na segunda, quando foi na sexta-feira, eu já tinha feito todo o material que eu mandava para o Estadão, mandar as fotos para o Estadão. E eu cheguei para o meu amigo Cota, que é um fotógrafo de lá, eu disse, Cota, hoje não vou mais não, já mandei as fotos, porque lá tem uma diferença de 4 a 5 horas. E do fuso horário. Do fuso horário. Então, mandava as fotos tranquilo, apesar da internet ser bem lenta. Eu digo, não precisa ir mais não, já fiz tudo. E eu não fui na sexta-feira. E quando o Cota chegou à tarde, lá no Jornal de Economia, do qual eu trabalhava lá, o Cota chegou com a medalha que ele ganhou do Papa.
Caramba! Os fotógrafos que estavam lá foram... que estava junto do Papa, foi premiado com a medalha do Vaticano. A medalha do Vaticano, de honra do Vaticano. Então isso eu perdi. Caramba! Ia ser o único brasileiro que estava lá fotografando. Vocês separaram algumas imagens aí? Eu trouxe, inclusive, tem Vamos ver, então vamos soltando então pra gente tem umas fotos aí que eu trouxe que é do ensaio. Então vamos dizer, essa daí. Isso aí eu fiz com a Rolleiflex, aí é um cortejo fúnebre, né? Ali é um caixão, um caixão, um cortejo fúnebre. Era o primeiro plano funerário da época, né? Aí o transporte aí, ó, o cara tá lá, assim, isso... na cabeça, foi feito com Rolleiflex ainda. Foi com Rolleiflex, anos 70? No início de 70, no iníciozinho dos anos 70. Muito bem, pode passar. Essa aí é trabalho infantil. Com esse trabalho aí, ele está inserido num ensaio que eu fiz. Essas fotos foram reveladas no Instituto do Aí. Isso faz quanto tempo? Você agora? Essa daí foi dos anos 90. 98 que eu fui para a Europa, para a Itália, a Suíça, a Espanha. Essa fiquei foto, 6 anos com esse material. Você lembra de onde foi essa foto? Essa foto foi em Murici, numa pedreira de Murici. Caramba, olha a garotinha. Aí, esse trabalho foi feito com literatura de cordel, poesia e fotografia. Foi um ensaio feito Vamos ver outras com 5 poemas e 60 fotos que foram para a coisa. Essa foto foi capa do material de divulgação da Marcha Global contra o Trabalho Infantil. Contra o trabalho infantil, pois é. Mas linda na Suíça, na OIT, na Conferência Internacional da OIT, e também em Brasília, no Supremo. Aí onde é que é? Aí isso aqui é Pão de Açúcar, mostrando o nosso São Francisco, a degradação, o Rio como está, morrendo, entendeu? E o Cristo lá de braços abertos, lá no Morro do Cavaleto lá. Desesperado aí, vendo o São Francisco morrer. Esses aí são os caroneiros de estrada. Eu chamo essa foto de tocando em frente, porque ela está com a sanfoninha ali. O nariz de palhaço, ele leva alegrias, inclusive, para provar, né? Dependendo da caroninha dele lá. Entendi, legal, muito bom. E essa aqui, infelizmente, é aqueles momentos que não são bons, né? Que não são bons. Essa foto me deu um prêmio Braskem, mas é um momento, e é aquele factual. Você chega, você topa com a cena, você não prevê a cena, você chega e você tem que ter a frieza de estar por trás da câmera. Eles aí estavam tão intertidos em massacrar, em espancar, que não me viram. Porque se me visse também era um risco. Podia ser agredido, né? Isso foi onde? Você lembra? Foi aqui na Pajuçara. Na Pajuçara. Agora, volta a foto, por favor, Girafa. Essa foto, volta aí, por favor. A outra foto, que você consegue registrar, inclusive, os momentos em que ele será agredido. Tudo um pé da esquerda. Pé na esquerda, outro 2 pés ali, lá, e tem um rapaz que tem um chicote ali. Na direita. Esse de verde vai também dar um chute e o outro vai bater. Olha, todos estão prontos. Todos estão batendo. Aí são os movimentos. Como a câmera, a imagem é congelada, a foto é isso aí. Terrível. Vamos lá, então. A próxima que nós vimos aí é uma cena terrível. Essa aí também foi um prêmio Otávio Brandão. 2 urubus e o urubu humano, né? Ambiental. O urubu, seres humanos e os animais no lixão, eles aprendem os mesmos gestos. Os mesmos gestos, eles disputam o mesmo saco de comida lá, aquela coisa toda. Os movimentos dos urubus, o que me chamava a atenção no lixão, o movimento das pessoas eram iguais dos urubus, sabe? Assim, quer dizer, eles voltam porque nós somos animais, temos o poder do raciocínio. Aí fica aquela coisa bem... Mas eles ficam bem próximos da questão animalesca, né? Não tem medo, o urubu convive com o humano com o urubu aí. Eu sempre que eu via cenas assim, que graças a Deus o lixão daqui acabou, né? Apesar de muitas pessoas viviam disso, só tinham isso para sobreviver. Essa foi em Penedo, que chama de aterro sanitário, que não é. Não é aterro sanitário, é um lixão. É um lixão mesmo, aberto terrível. Dentro de uma base dentro da área de preservação, que é a Marituba. Que absurdo. E ainda pois é a Marituba do peixe, né, que eles chamam. Quase não tem peixe mais. Os peixes foram embora. Essa aí é outra foto premiada no segundo salão de fotografia. Coberto pela bandeira do Brasil, mas esquecido e vulnerável. Pelo poder. Isso aí é o Brasil de baixo e o Brasil de cima. Essa outra cena aí é de percepção. Isso é uma operação policial numa comunidade aqui em Maceió. Os caras tudo preocupados com tudo. E a criança em tocar na metralhadora do policial. Pois é, brincando nessa Essa foto não foi publicada. Não foi publicada? Para meu desgosto, para minha decepção, não foi publicada porque, infelizmente, o nosso a violência editor de fotografia da época entendeu que não devia publicar. Mas foi uma falta de sensibilidade, porque aí mostra a realidade. É a minha tristeza até hoje, essa foto não foi publicada. Mas nós, artistas, sofremos muito hoje está sendo publicada. Isso é o momento do congelamento do movimento.
Quer dizer, salto, né? Todo movimento tem um momento de parada dele. Você está trabalhando com baixa velocidade, você tem que ter esse momento. Essa menina, por sinal, eu vou dar o efeito de movimento. Então, ela aí está congeladinha numa velocidade baixa. Que maravilha. Mas tem que ter também muita precisão para pegar esse momento também, né? Vamos lá, vamos passar aí para o nosso tempo. Isso aí é outro também, né? frevo, carnaval, pinto da madrugada na parte se eu der um salto desse, no outro dia eu ando mais, né? Aí o frevo. Esses são os momentos alegres da gente também. Claro, isso aí é do... Essa foto é minha. Essa aí já é do... Nós falamos agora, já fez foi agora no nessa manifestação. Foi agora domingo? Domingo agora. No último domingo. Aí a bandeira e várias pessoas, uma criança inclusive, várias crianças ali embaixo, né? Muito bem, Ailton Cruz. Vamos ver então. Essa também foi capa do Estadão agora. Que era o Aécio chutando alguém com raiva. É uma capoeira. Lutando capoeira. É a capoeira, entendi. Foi também agora recente. Aí ele tentando dar uma capoeira ali e tal, né? Lutando, brincando. Mas tá numa... Pegou no momento mesmo. Legal, olha. Capa do Estadão, essa dessa semana. Isso aí é o lance de esporte, eu gosto muito de esporte, eu coloquei essa foto aí, esse carrinho que o cara deu aí. Carrinho violento. Sorte que não pegou. Se ele não pula, hein? Muito bem, vamos ver. Esse aí é o técnico Vica lá em Arapiraca, bravo. Reclamando de alguma atitude do juiz. E ele dizendo, o senhor volte, por favor, para o seu lugar antes que eu lhe expulse. Ele tá mandando, isso aí. Legal, você veja que atrás tem um movimento e ficou... aquele... Como é que é isso? Atrás tem o Alaúça, né? É o Alaúça dos boi, né? Foi do boi, né? Quer dizer, eles atrás estão se movimentando, ali tem um boi que está movimentando, ali está dando um giro. Entendeu? E o Alaúça está passando. E você conseguiu deixar no primeiro plano o Alaúça? É uma baixa velocidade, e assim feito à tarde. Eu foquei no objeto e quem estava em movimento atrás deu esse efeito aí. Isso aí é na Grota do Rafael, uma operação da Polícia Militar, da Força Nacional, BOP, tá todo mundo lá. Bem, isso aí foi premiado também aqui, Maceió. Saiu no livro O Melhor do Fotojornalismo Brasileiro. Você sabe que eu até brincava às vezes, vocês estão vendo ali as imagens de várias garrafas de água sanitária. Eu fui garoto propaganda durante muito tempo da água sanitária Troia. Então, a única coisa que me deixava feliz é que eu via, só tinha garrafa da Troia. Eu falei, bom, primeiro que estão comprando, bom, meu nome está bem. Agora, segundo que a turma está muito mais educada, jogando no lixo, na rua, nos córregos, né? E isso me dava... Vejam lá a quantidade de Troia, tá vendo ali? Garrafinhas azuis. Mas é terrível, as PETs precisam ter um destino, que é um dos grandes problemas do nosso século. Essa foto é o seguinte... Foi poucas chuvas. A chuva que caiu foi na nascente. Aí deu uma espécie de uma tromba d'água e trouxe tudo isso e deságua no mar mais bonito da cidade, que é a Praia da Avenida, né? Muito bem. Isso aí é o Zé Preta, é um especial do Hélito Santos, que ele faz para a Gazeta. Caderno do Esportes, né? E essa aí, o Zé Preta, para botar essa bola ali em cima, ele sofreu. Ele disse, você quer me matar com aquelas pernas tortas dele. Mas eu consegui. Ele teve que dar mais ou menos uns 50 chutes para ficar nessa altura. Ficou ótima a foto. Muito bom. Entendeu? Essa aí é Alice Braga, não, isso é lá em Penedo. Em Penedo, é o teatro... Porque parece. Parece muito, mas como é que arquiteto, né? Como é que é o nome do teatro? São Francisco? Não, tem um nome muito eu não lembro, mas é Alice Braga, que estava aí no Festival de Cinema. 7 de setembro, né? 7 de setembro, exatamente isso. Muito legal de fotografar, sem frescura nenhuma, entendeu? Apesar de ser de Hollywood e tudo, mas uma tranquilidade. Chegou para mim, você tem 1h20 para me fotografar. Caramba, só isso. Você aproveitou tudo, né? E pegou uma cena linda, né? Ela e atrás no fundo ali o palco, né? Maravilhoso. É lindo esse teatro, né? Isso aí foi uma foto do Santo Daime. Isso é onde? No Zumbi dos Isso, não, isso foi lá em Japaratinga. Japaratinga. Isso foi de madrugada. Eu e Severino Carvalho fizemos essa matéria, saiu... Foi perfeita, também saiu no livro do Melhor do Fotojornalismo Brasileiro. A foto, a nuvem ali na parte do céu ali. Severino nesse dia tomou uns 2 goles, um porre que saiu daqui, que desligaram o disjuntor dele, que ele viu tanta luz no mundo. É porque o Daime ele dá essa aí também é uma foto inusitada, eu botei aí. Reduz a velocidade. Reduz a velocidade. E um avião a 500 km por hora. Isso aí eu ia passando e eu fotografei, na verdade, eu fotografei o avião. Eu não vi a foto, eu não vi a placa. Entendi. Quando eu cheguei na Gazeta, o Edilson disse, rapaz, que foto, bicho. Olha só a placa, reduz a velocidade. Ótimo.
Valeu. Porque eu passei e fiz a foto. Entendi, fez a foto para pegar o avião. Para pegar o avião e pronto, ele estava passando. Acontece muito isso, de você fotografar aquilo que você quer e de repente apareceu o que não viu? É porque o seguinte, a fotografia, no momento que eu sou Zé, os repórteres fotografam, meu trabalho no jornalismo do dia a dia, ele não tem o tempo de você estar analisando e vendo o que é que você vai fotografar. Às vezes você chega se depara, não sei, essa cena que o Zé fez, que o pessoal estava massacrando lá o rapaz, tenho certeza que o Zé não viu no momento quantas pernas estavam sendo jogadas ali. Eles estavam batendo. Agora não sabia que idaria esse efeito. Não ia atrás de detalhes. Queria registrar o fato. Então, acontece isso. Às vezes você faz as fotos e quando você chega, que vai editar, você vê que tem coisas ali muito importantes. Que maravilha. Qual é a maior dificuldade para o fotógrafo? Vamos perguntar. Tem vários telespectadores ligando, dando os parabéns a vocês dois. Obrigado. Tá? Tem gente que estão querendo saber se vocês dão aula de fotografia. Os telespectadores, não sei se eu estou perguntando porque eles estão perguntando. Aula, propriamente não, eu não sou professor, o Ailton acho que também não é, mas a gente passa algumas experiências. Eu, de vez em quando, estou visitando o curso de jornalismo na UFAL, sou convidado, aí vou falar da minha experiência. Fazer uma palestra e tal, né? Dessa transição do analógico, da foto quente, como a gente chama, do clichê ao digital, como a gente chegou, a gente que atravessou esse período todo. Sim, vocês vieram do lambi-lambi, não falando de velho, mas enfim. A gente chama assim, eu geralmente coloco assim, do clichê, da era do clichê, hoje ao digital, ao Photoshop, essa coisa todinha. Você está com um equipamento desse, como a gente está hoje aqui, com a velocidade que ele tem. Com outra coisa que tem também é o privilégio da dúvida. A gente não tem mais dúvida. A gente, na época do analógico, a gente tinha dúvida. E hoje não tem. A gente perdeu esse privilégio. Porque naquela época você tirava a foto e esperava a revelação. Para revelar, para ver o resultado. Vir, né? A gente já tinha mais ou menos noção do que tinha. Mas a certeza só vinha depois de revelada. E no processo de revelação, você ainda podia perder o material. É verdade. Hoje você está fotografando e vendo, você não tem mais dúvidas. Ainda tem um detalhe, né, Feitosa? Antigamente a gente usava muito, não só o preto e branco, como o cromo. Como cromo. Filme positivo, que você não pode errar. Nada, não pode. Qualquer erro era fatal. Um ponto a mais, um ponto a menos, ferrou. Aqui a gente vai e repete. E falando em termos de curso, eu não dou curso. Vamos supor, hoje à noite tem palestra lá no SESMAC. Tem uma turma lá que estou se formando e me chamaram para dar uma palestra lá. Mas é uma coisa fechada, né? A população, o público em geral não pode participar, não é? No dia 31 vai ter na UNIT. São 3 dias, eu, a Poifon e o Itaúí, a gente vai fazer parte do seminário lá, conversar com os estudantes. O curso de comunicação, isso, né? De comunicação com o Beto Macário, o professor Beto Macário. Conheço. Então, mas a experiência a gente vai passando. Que maravilha. Mas me diga então qual é, nós estamos com o tempo já estourado, porque a conversa é tão boa, eu adoro, acho fantástico, dá uma viajada grande com a história de vocês. Qual é a pior parte para o fotógrafo, Zé e Ailton? Qual é o momento, você vai fotografar alguém que atrapalha, o que é contra-luz, o que é a pior momento para o fotógrafo? Acho que o pior momento para o fotógrafo, acho que é a dúvida, ele não tem que ter. A dúvida? A dúvida, ele não pode ter dúvida, ele tem que clicar e depois ver o que é que acontece. A gente tem riscos e tudo, mas se você for calcular o risco, aí esse não é um bom momento, você não vai fazer a foto. Você não pode calcular essa hora. Você tem que fazer, aí depois ver o caso daquela ação da Praça Pedro II, na cidade do Suruagi, aquela coisa. 17 de julho. Ninguém sabia que era bala de festinha ali. Isso, os primeiros... Mas a gente tinha que estar no meio fotografando, porque as pessoas veem com nossos olhos. Só para explicar o que o José Feitosa está dizendo, na época do 17 de julho, quando houve o afastamento do Suruagi, que foi aquela confusão, 7 meses de salário atrasado, o Exército ficou protegendo a Assembleia Legislativa, enquanto que os policiais civis, militares e funcionários e o povo em geral, buscando entrar e invadir na Assembleia. O que acontece? Os primeiros, que eram jovens, inclusive, não é? Né? Os recrutas estavam ali do Exército armados, eles não sabiam. Ele não sabia também que era festim também. Não é? Eles estavam com balas de festim. O segundo grupamento é que estava com bala de verdade. Olha que risco, enquanto que os policiais militares e os civis também estavam armados. E aquilo seria, Deus colocou a mão ali, porque seria uma coisa sangrenta. Seria um massacre. Um massacre terrível. Seria uma coisa terrível. Cá, né? Tem uma coisa, Wilson, que essa pergunta sua aí, aconteceu o ano passado, que tocaram fogo no carro viraram o carro do G1. Sim, exato. E à tarde eu fui com o Maico fotografar lá.
Então, essa é uma coisa que, assim, que deixa o fotógrafo irritado. É você não conseguir fazer foto. Você ser impedido de ter essa liberdade de expressão, entendeu? De fotografar. Eu consegui fazer, eu estava até aí, eu mandei a foto, só fiz 2 fotos e não consegui fazer mais nada. E graças a Deus que apareceu um anjo da guarda que me tirou eu e o Maico de lá. Porque vocês poderiam ser espancados, inclusive. Poderia ser espancado igual o carro. Exatamente, porque a violência foi grande, né? E eu vendo os caras passando, desmontando todo o carro e sem poder fazer uma foto. Sensação isso de impotência, que é cruel. né? E você com a câmera na mão? Com a câmera na mão, sorte que chegou essa pessoa que disse, com isso aqui ninguém mexe. Que ótimo, então. Esses são momentos da comunidade. São momentos, assim, então, são momentos que deixam a gente de angústia, né? Angústia e risco também, né? O risco a gente sabe que tem. Você sai e diz, porque a fotografia é o momento. Entendi. E tem vezes que você passa o tempo todo ali e não faz uma boa fotografia. Entendi. Você faz várias fotos e não consegue fazer uma boa. E como vocês são perfeccionistas, quando acontece isso, você passa uns 2 dias em depressão. Né? Não fica eu sei como é que é isso. Olha, gente, eu queria conversar com vocês muito mais, muitos telespectadores ligando, dando os parabéns a vocês pelo Dia do Fotógrafo, dizendo que vocês fazem parte da história. Alguns colegas fotógrafos também dando os parabéns, Zé, e a você, Ailton, também. Obrigado. E continue com esse olhar lindo, foi a expressão que nós recebemos de telespectadores também, dizendo aqui que é o olhar lindo. O meu olhar? Os dois, Ailton, muito bem. E a gente fica muito feliz e acho que a organização Arnon de Mello também, por ter 2 pessoas do quilate de vocês, também junto com outros colegas, logicamente, também, vocês estão aqui representando. Eu queria só um espaçozinho assim para mandar um abraço, os parabéns também aos companheiros que estão na redação. Faça isso, nas redações, os companheiros fotógrafos de assessoria, os nossos companheiros repórteres fotográficos, tanto da antiga e os jovens. Tem uma juventude boa entrando aí, com um olhar bem apurado, um olhar sensível para o fotojornalismo, para essa nova fase do fotojornalismo, que é essa fase que está interagindo direto com as redes sociais, com tudo mais. Esse pessoal aí tem muito recado, tem muita sensibilidade para dar para a nossa sociedade. Né? Muito bem, que bom. E outra coisa, não tenho medo de estar na cena, dentro da cena, porque é dentro da cena que a gente vai jogar o nosso olhar para quem está fora dela. Que maravilha isso, muito bom, Zé, parabéns. E eu fico feliz porque você viu, vocês dois já têm uma história, uma bagagem, um nome já, né, praticamente cravado, né, na história da fotografia, e é muito bom vocês tocarem nisso, dando essa oportunidade para os jovens. Exatamente. Né? Então, só pois não, fiquem à vontade. Tem uma garotada, como o Zé falou, e tem uns meninos que eu chamo de meu filho. Tem Felipe Brasil, que é meu filho, tem um outro em Arapiraca, que é meu filho. Até após tirou onda comigo, isso aí é com o Armando Favaro. E agora você está igual a Ailton, todo mundo é filho dele e tal. Porque são esses jovens, o Itaúí, que participa dos jogos também, a própria foi onda direto comigo, assim. São pessoas jovens que estão aprendendo e têm um olhar perfeito, entendeu? O Felipe tem um olhar perfeito. Falta só lapidar mais um pouco, de meu filho, tenha calma, você chega lá. Aí a experiência e o dia a dia também, não é? Exatamente. É bom que vem com a consciência de respeito também. Respeito aos companheiros, respeito ao próximo, respeito ao fotografado, entendeu? Porque denegrir a imagem das pessoas não é bom, não é bom para ninguém, não é bom, né? Para quem faz, nem para quem está lá do outro lado. Então, a gente tem que ter respeito à informação. Perfeito. A gente vive de informação, vive de transmitir informação, vive disso. Então, a gente tem que ter respeito à fidelidade dessa informação. Muito bem, parabéns. Muito bom e emocionante ter vocês aqui hoje. Fico muito feliz e nós é que agradecemos a presença de vocês aqui, o Ailton Cruz e o José Feitosa. Esses 2 grandes magos aí da fotografia alagoana, do mundo, né? Porque vocês viajaram aí o mundo inteiro, então vocês têm história e bagagem, aí devem ter um arquivo espetacular. Vocês precisam colocar isso em um livro um dia, né? É só marcar quem vem. Agora você fala de grande era o meu tamanho, né? Os nossos, né? Tem um dedo ágil, um olhar fulminante aí na história. Tem que ter agilidade no dedo e olhar fulminante. Exato. Rápido, né? É, rápido, tem que pensar rápido. Pensar com o dedo aqui, rapidinho, não pode... Muito bem. Pode criar muita imagem, não, porque não dá tempo de preparar cenário, né? Aconteceu, vira manchete. Você capta a informação, depois, se der, aí você vai arrumar ângulos, mas... Sim, lógico. A primeira informação que chega é aquela que está lá. Que ela não se repete. Exatamente. Aconteceu, acabou, né? É como um flash, né? Literalmente um flash.
Gente, olha, muito obrigado aos telespectadores que estão ligando, parabenizando a todos os fotógrafos, em nome do nosso querido Ailton Cruz, José Feitosa. Eu agradeço, a conversa foi muito boa, muito, enfim, inteligente, para a gente poder conhecer um pouco da história de vocês, de como começaram e como é que vocês estão ainda atuando até hoje. Então a gente fica muito feliz e a presença de vocês aqui também, que eu sei que vocês não param, né? Vocês são uma locomotiva todos os dias. Também. Eu sei que as agendas dos dois já estão aqui, estão doidos para ir embora para fotografar. Eu agradeço a todos também e para o nosso dia, não, o Dia da Fotografia, a todos os amantes da fotografia que se apaixonem muito mais. No meu blog eu coloquei assim, né? A fotografia é uma terapia para a humanidade. Passa o endereço do seu blog, por favor. É www.blogdobirrada.blogspot.com.br. Blog do Birrada? Do Birrada é meu apelido. Tá, certo. O mundo inteiro me conhece como Birrada. É o nome dele. Às vezes quando me chama de Ailton, eu fico bem assim, entendeu? Vai falar Birrada, esse sou eu. Eu estou confortável. Muito bem. Eu agradeço a todos e parabéns ao Dia da Fotografia. Que bom. Parabéns a vocês mais uma vez. Desejo que vocês continuem com esse sucesso fantástico, trazendo sempre aí as melhores imagens e fatos e fotos fantásticas nos seus olhares aí, muito competentes. Queria poder conversar mais com vocês, mas infelizmente a direção está pedindo. Nós passamos já do tempo, estouramos o tempo, porque a conversa foi muito boa. Zé, parabéns com a gente aí. Mais uma vez um prazer revê-los, aí os dois com muito carinho. E em nome dos dois amigos, José Feitosa e Ailton Cruz, eu desejo aí um excelente dia a todos os guerreiros e amantes da fotografia daqui de Maceió, de Alagoas, do Brasil, do mundo, já que nós estamos vendo. Recebemos ligações de Dubendorf, da Alemanha, dizendo que já viram fotografias de vocês. Tá? Exatamente, Dubendorf, que legal, nós estamos sendo vistos nesse exato momento através da internet, maravilha. Vamos para o intervalo comercial, sempre que precisar, esse espaço está à disposição de vocês aqui, parabéns, tá bom? Sucesso e obrigado pela entrevista maravilhosa de hoje. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já, não sai daí, tem muita coisa ainda no Fenômeno A Vez do Povo, eu volto já. Sabe que a maneira mais eficaz de se resolver um problema é através do diálogo. Falar o que se pensa é muito importante e saber ouvir é fundamental. A Câmara Municipal de Maceió sabe disso e está sempre disposta a ouvir o que você, cidadão, tem a dizer. Na Câmara, mais de 30 leis que estavam sem tramitação desde a legislatura anterior foram promulgadas. É o caso da lei que proíbe o uso de paredões de som acima do volume permitido, a que exige a apresentação de documentos para a confecção de carimbos, a que destina vagas em estacionamento para gestantes e pessoas com crianças de colo e a que obriga a fazer o teste do coraçãozinho nos bebês nascidos na capital. É nesta direção que queremos continuar avançando. Afinal, uma cidade melhor se faz com cidadãos mais participativos. Venha com a gente, participe e vamos juntos fazer uma Maceió cada vez melhor. Câmara Municipal de Maceió, a casa de todos os maceioenses. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Fazer o bem é oferecer um novo App Vida a você todos os dias. Por isso, a nossa rede de atendimento não para de crescer. São investimentos constantes em infraestrutura e equipamentos de ponta. Tudo para que serviços exclusivos estejam à sua disposição, como monitoramento do tempo de espera e histórico médico eletrônico. Porque você é o maior bem do App Vida. Ela me faz tão bem. Ela me faz
para você. Encerrado o primeiro semestre do ano, os números confirmam. A valorização dos policiais e a integração das polícias estão dando resultado. O número de homicídios caiu 24,8% em Alagoas e mais de 30% em Maceió. Também houve redução nos casos de roubo de casas, de roubo de carros e nos assaltos a ônibus. O desafio é grande, mas com trabalho sério, a segurança em Alagoas está melhorando. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Estamos de volta com um fenômeno à vez do povo. E olha, sem perder tempo, vamos direto aí na coluna No Ponto com Odilon Rios. Segundo semestre junta 2 ingredientes que todo político gosta: obras e definição dos palanques. Mas no meio disso há os candidatos com cara de novidade. Vamos saber com Odilon Rios na coluna No Ponto. Vamos ver. Obras e política vão preenchendo o calendário dos candidatos à reeleição. Em Maceió, Rui Palmeira tem o PSDB para ele próprio e o ex-governador Theo Vilela, candidato ao Senado. Nas ruas mantém o ritmo de presença na periferia com os postos de saúde e inaugura ruas ou avenidas para atrair o público da faixa azul na Fernandes Lima. Rui tem pela frente o deputado federal Cícero Almeida, que está no PRTB ligado ao presidente do Senado, Renan Calheiros, pai do governador, e que Rui busca aproximação, considerando que o líder da bancada federal, Ronaldo Lessa, não disputa a chefia do executivo na capital. Em Arapiraca, Célia Rocha vai às ruas para neutralizar o empresário Adoniran Guerra, que não abre mão de disputar a prefeitura, mas os dois terão o deputado Tarcísio Freire e o tucano Rogério Teófilo, articulado com o ex-deputado Marcelino Alexandre. A divisão da oposição facilita para Célia Rocha, mas a administração não tem a mesma marca do passado. Fato semelhante a Rui e Célia, os dois enfrentam a crise de popularidade que atinge a classe política brasileira em cargos públicos. E as ruas do país, neste fim de semana, mostraram que rostos com ares de novidade devem guiar o eleitor, ainda em busca de heróis ou caçando vilões. Esse é o Odilon Rios, sempre no ponto. Mas, gente, olha, desde a última segunda-feira, dia 17, a Caixa Econômica Federal estipulou novas medidas para quem tem financiamento habitacional pela poupança. Na hora a Caixa dá lá e dá um apertozinho, daqui a pouco o cara não consegue mais comprar nem um palito, né? Desta vez, quem já tem um financiamento por essa modalidade não poderá mais fazer outro. Como se comportar diante desse cenário e também como financiar com segurança? São essas dúvidas que os nossos telespectadores pediram para a gente poder contar e trazer aqui as informações no nosso quadro Direito Imobiliário, que vai nos informar com o especialista, aqui, o Papa do Direito Imobiliário, Dr. Antony Lima, que está no ar. Doutor Antony Lima, um prazer tê-lo aqui, sempre preocupado com essa situação. Cada vez mais você traz as informações em primeira mão aqui. Em primeira mão, né? A Caixa essa novidade, sempre que surge novidade, a gente traz aqui para os nossos assinantes. Fantástico, fantástico. Né? Doutor Antony, então, qual é o principal motivo dessa mudança? Quer dizer, quem tem um financiamento não pode fazer outro, vai ficar refém daquele e acabou. Na verdade, Wilson, bom dia. Bom dia a todos. O que é que acontece? Por conta de, desde janeiro desse ano, houve uma redução drástica no número de aplicações nos depósitos de caderneta de poupança. Então, a retirada, o volume de retirada da caderneta de poupança foi bem superior às aplicações. Com isso, houve um decréscimo considerável para os números da disponibilidade de financiamento para o sistema financeiro da habitação. Porque o sistema financeiro da habitação, ele usa recursos originários do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, ou seja, da caderneta de poupança e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, o que realmente
realmente ocasionou essa medida administrativa da Caixa Econômica Federal em reduzir o financiamento para apenas um por pessoa, limitado à questão do sistema de poupança, foi justamente essa fuga de capitais, essa retirada da poupança originária até mesmo por conta da crise financeira que o país está passando. Muito bem. E essas mudanças a quem prejudicam? Olha, ela prejudica principalmente as pessoas que já tinham um imóvel e estavam tentando obter um outro financiamento com a origem do recurso da poupança. Veja que você fazer um financiamento habitacional vinculado ao sistema financeiro da habitação com a origem de recursos da poupança, ele tem alguns privilégios, ele tem alguns diferenciais. Esses diferenciais, ele parte de taxa de juros, né, no valor a ser financiado, no percentual a ser financiado. E isso, Wilson, ele vinha abrangendo determinadas pessoas que não estavam, eventualmente ou necessariamente, utilizando o imóvel para moradia. Então, por exemplo, um fulano de tal, ele fazia um financiamento, ele estava no meio daquele financiamento, então ele já utilizava-se do recurso da poupança para fazer um outro financiamento. E com isso ele estava se tornando até, às vezes, mesmo um investidor e vedando até para o outro lado, para quem realmente necessitava do seu financiamento. Então, isso vem a prejudicar essas pessoas que realmente não poderão mais utilizar desta modalidade para mais de um financiamento habitacional. E quem desejar fazer, então, o financiamento, como fazer? Aí ele vai ter que se socorrer de alternativas. E essas alternativas, ela parte para a busca de uma outra instituição financeira ou dentro da própria Caixa mesmo, utilizando de outra modalidade. Há exemplo do sistema financeiro imobiliário, que ele é vinculado para um imóvel de maior valor, com taxas de juros diferenciadas, ou seja, uma taxa de juros maior que a taxa de juros efetivamente praticada pelo mercado, quando ela é vinculada ao sistema financeiro de habitação. E quem sabe também providenciar e se programar até mesmo para um consórcio imobiliário. É mais uma opção. Então, a última perguntinha para a gente. Qual seria a melhor opção para aqueles que não têm pressa, por exemplo, em adquirir um outro imóvel? Aguardar essa turbulência passar? Isso, fantástico. Isso muito bem colocado por você. Realmente, ele deve aguardar. Por exemplo, se a pessoa é solteira, ainda está namorando, está na fase de noivado, ele pode ir juntando dinheiro para tentar comprar esse imóvel à vista ou até financiar o mínimo possível. Ele pode também se programar para fazer um consórcio imobiliário. Lembrando aqui que ele não vai haver a taxa de juros para o consórcio imobiliário, ele fica com a taxa administrativa que parte a partir de 10% na taxa de administração desse imóvel. Então, ele vai ter a possibilidade também de fazer um financiamento direto com o próprio vendedor do imóvel, seja uma construtora ou seja um particular. E aí ele pode fazer um contrato entre as partes, onde haja uma cláusula de reajuste digna que privilegie tanto ao vendedor quanto ao próprio comprador do imóvel. Ou seja, ele vai buscar meios de fuga para que ele não se sufoque e que ele compre um imóvel com mais uma facilidade possível para o bolso e para o orçamento familiar. Muito bem, doutor. Está então explicadinho os detalhes, então, para quem quer, nesse momento de turbulência, de aperto, não pode fazer. Restrições todas, né? É um momento bastante complicado. Difícil. É hora de prestar atenção bastante nos acontecimentos. Palavra de ordem e cautela. Exatamente, é a melhor coisa do mundo. Doutor Antônio, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações sempre aqui. O especialista aqui em direito imobiliário, o papa do direito imobiliário, nosso queridíssimo Antônio Lima, tá bom? Muito bem. Bom, o nosso Cis News está dando aqui o nosso probleminha. Nós temos uma matéria, o Fábio, me ajude aí, por favor, diretor. Olha, equipes da Polícia Rodoviária Federal e também da Secretaria Estadual de Saúde realizam na manhã de hoje, na BR-101, em Rio Largo, mais uma ação da saúde voltada para os motoristas. É o Fernando Palmeira que está lá, né, e traz as informações que se acompanham comigo aqui agora. Vamos ver. Serviços que a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo à iniciativa privada, que não eram cobrados, passam sim, a partir de agora, a serem taxados. Vamos saber aqui de Natália Freire, que é assessora da Polícia Rodoviária Federal, que tipo de serviços são esses? Bom dia. São serviços que, na verdade, já haviam previsão de cobrança, mas que, por uma portaria que era muito antiga, esses valores estavam desatualizados. Foi uma portaria do Ministério da Justiça, a portaria 1070, que atualizou esses valores, né? São serviços como escolta para cargas superdimensionadas, serviços para recolhimento de animais, estadia de veículos que estão retidos nos pátios. A partir de 8 de agosto, eles, então, agora serão cobrados
o que antes não era. Os carros que estão apreendidos, também motos que vêm aqui para o depósito, para a área aqui da Polícia Rodoviária Federal, isso também vai ser taxado? Sim, os veículos que já estavam retidos nos pátios da PRF, eles vão contar as suas diárias a partir do dia 8 de agosto, que foi quando passou a vigorar essa nova portaria do Ministério da Justiça. Então, dependendo do tipo de veículo, vai ser feita uma cobrança de acordo com essa modalidade. Então, por exemplo, para veículos como motocicletas ou ciclomotores, será taxado um valor de R$ 23,00 a diária. Já se o veículo for um veículo de passeio, aqueles veículos que possuem até 3,5 toneladas, será cobrado uma diária de R$ 38,00. Já para veículos de carga, veículos de grande porte, será cobrada a taxa aí de R$ 140,00 por diária de permanência. Veículos de transportes submencionados, aqueles que são de transportes perigosos, como cargas de alto peso, como é que vai ser esse trabalho cobrado, esse serviço? Pronto. Os veículos que são superdimensionados, aqueles que exigem, necessitam de uma escolta, de uma viatura da PRF, vai ser feita uma cobrança de acordo com o tamanho da carga, de acordo com a velocidade que esse veículo vai trafegar também na rodovia. Então, eram serviços que eram de interesse extremamente privado, particular, que não eram onerados e agora passam a ser cobrados porque é necessário haver essa contraprestação desses serviços particulares em relação ao Estado. Sobre os animais, o que é que você poderia dizer? Daqui a pouco a gente vai falar também sobre os veículos que os donos não vêm mais buscar e tem um certo prazo para provavelmente ir a leilão. Mas vamos falar dos animais que estão às soltas nas rodovias. Olha, em relação aos animais, a captura desse animal, o transporte dele e a permanência dele no pátio da PRF, cada um desses itens gerará um valor onerando o proprietário. Já em relação aos veículos que estão nos pátios da PRF, atualmente existe um prazo de 90 dias para que os donos que têm esse veículo retido possam recuperá-los. A partir desse prazo, esse veículo já pode ir a leilão. Então, essas medidas que foram adotadas, essas cobranças desses preços que foram adotados, era justamente para desencorajar os proprietários a deixarem seus veículos por tanto tempo retidos no pátio da PRF, causando a superlotação das unidades, causando a depreciação dos seus bens. Então foi toda uma dinâmica que foi pensada, toda uma logística que foi pensada para evitar esse comportamento. Tá aí, olha, um grande serviço prestado pela Polícia Rodoviária Federal, porque a segurança nas estradas, acima de tudo, é de suma importância para a vida. E aqueles que vêm parar aqui por irregularidades desses veículos no pátio da Polícia Rodoviária Federal, tem agora sim uma taxa diária correspondendo à dimensão do veículo. E esse alerta também é importante para aqueles que infelizmente deixam os seus animais às soltas nas rodovias federais principalmente, vão ter também essa taxação e todo esse patrimônio poderá, dependendo do prazo, do abandono em que se encontra, ir a posteriori também a leilão público. Aqui da Polícia Rodoviária Federal, com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira para a TV Maracanã 25 da organização Arnoldo Melo, na NET. Muito bem, só para explicar a vocês, eu chamei a matéria em relação a essa parceria da Polícia Rodoviária Federal e da Secretaria Estadual de Saúde, que realizam hoje, inclusive na BR-101, lá em Rio Lago, uma ação de saúde voltada para os motoristas. Não foi essa matéria, a que eu chamei, não foi essa que nós mostramos agora há pouco aqui. Eu não pedi para voltar e cortar, porque era uma informação importante, mas não é, tá? Ou você assiste no Verdade Informação daqui a pouquinho, essa matéria sobre a questão da Secretaria de Saúde Estadual com a PRF, nessas ações aí de saúde para os motoristas, ou amanhã nós mostraremos a matéria. Essa matéria aí nós deixamos, porque é uma matéria importante sobre essa fiscalização e sobre os custos de quem tiver o seu carro apreendido em rodovias federais. Né? Explicação tanto dos animais como também de veículos. Agora será taxado um valor, não pode deixar lá e você esquecer e achar de fazer de conta que a hora que você quiser buscar depois de resolvido o problema, sem pagar nenhuma taxa, tá bom? Então foi explicado e importante também e leva também o nome da Polícia Rodoviária Federal, tá bom? Mas, gente, olha, vou trazer para vocês aqui a nossa última matéria de hoje, que
que fala sobre a violência em relação ao relator especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU, afirmou que existe em alto grau de atos de tortura na interrogação de suspeitos detidos em delegacias brasileiras. O repórter Viderlan Araújo conversou, inclusive, com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Seccional Alagoas sobre este assunto, que nós vamos acompanhar agora o que é que ele diz. Vamos ver. O número de casos de tortura nos processos de interrogatório tem aumentado bastante no Brasil. Esses dados acabaram sendo citados por Juan Mendes, ele que é relator especial do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Nós vamos conversar a respeito do assunto com o advogado Dr. Daniel Nunes, ele que é representante, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, e vai explicar para a gente que números são esses, doutor, a respeito desses interrogatórios que acabam nos casos de tortura, muitas vezes até chegando a uma condição crítica de pessoas que estão com a condição judicial, né, sob júdice nesse caso. Exatamente. É uma prática ainda, infelizmente, herança da ditadura militar, né? Infelizmente ainda comum em muitas delegacias e quartéis e unidades de internamento, seja prisão e também de jovens e adultos no país, né? Ficou claro por esse estudo aí que é uma prática bastante comum e nós temos motivo para acreditar que é verdadeira mesmo a notícia. Existe ainda muita tortura. O que acontece é que muitas vezes há uma subnotificação, ou seja, nada é informado para as autoridades. Normalmente, depois da denúncia de algumas poucas pessoas que fazem essa denúncia nos órgãos de direitos humanos, corregedorias, é que aparece pouca notícia sobre isso. Então, acreditamos que assim, a maior parte do que realmente acontece nas delegacias e quartéis e tudo mais, não é de conhecimento da sociedade. Que dados a OAB tem aqui em Alagoas a respeito desse assunto? E eu já emendo uma segunda pergunta para o senhor. São muitos os casos registrados aqui dessa questão de tortura durante interrogatórios em Alagoas? Olha, nós não podemos dizer que é uma coisa que acontece sempre, né? Mas nós temos denúncias? Temos. Nós acreditamos que haveriam até muito mais denúncias caso as pessoas que denunciam esses casos não tivessem medo de denunciar. Porque estamos falando de tortura feita por pessoas que são policiais, que são agentes da lei, que têm a presunção, né, de que deveriam, na verdade, proteger a vida das pessoas, mas que ainda utilizam esses métodos bárbaros da Idade Média para adquirir determinadas informações. Então, acreditamos que se houvesse maior proteção à comunidade, provavelmente haveria também mais denúncias, né? Não é o caso de Alagoas, infelizmente, ainda tem muita notícia que não chega ao conhecimento, por questão mesmo de medo. Como representa o doutor Daniel Nunes, ele que é um dos representantes responsáveis pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, que trouxe seu posicionamento e o posicionamento, claro, da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil a respeito desse assunto de torturas, já que os números são considerados números expressivos aqui no nosso país. Imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Muito bem, querido Viderlan, um abraço doutor Daniel também aí, Daniel Nunes, né, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Seccional Alagoas. Olha, por hoje é só, nós vamos encerrando o programa por hoje, marcando o encontro com você amanhã, a partir das 10h30, eu e você e eu, vamos juntos até o meio-dia com as informações precisas do fenômeno Uma Vez do Povo. Obrigado pela sua audiência e já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles, mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. Fiquem todos com Deus, uma excelente tarde e até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau.